Fala pessoal, estamos mais uma vez aqui ao vivo com o Forest Run, aqui no Universo Curitiba, trazendo informação sobre corrida de rua, sobre esporte, né, sobre a motivação para você treinar, continuar sempre correndo, sempre buscando o seu melhor, né? E peço para que as pessoas se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações ali para estarem com a gente sempre, né? E hoje rodada importante da como é que chama? Champions League, o pessoal aqui informando para nós aqui, né, os placares. E eu lembro também que, importante, queria falar antes de começar a apresentar meu convidado de hoje, que no dia 5 de maio a gente vai ter a Wings for Life, a corrida sem linha de chegada, uma corrida mundial, e esse valor da inscrição é revertido para o Instituto Wings for Life, que faz pesquisas da medula espinhal. Então, para você que quer ajudar, né, é bem importante, porque são pessoas que você vai ajudar pessoas que não podem correr ainda. E essa prova não tem linha de chegada, ela pode ser feita tanto presencialmente, aqui no Brasil vai ser em Bragança Paulista, onde tem o Red Bull Bragantino lá, e aqui você pode fazer em qualquer lugar, você pode pegar o aplicativo lá, fazer e ajudar, né? É importante ajudar, então se inscrevam na Wings for Life, uma corrida mundial, considerada a maior corrida do mundo, porque reúne pessoas de vários países. Enfim, esse final de semana também aqui em Curitiba tem a corrida noturna da Unimed também, uma corrida histórica importantíssima, largada na PUC, e nós vamos trazer hoje aqui para falar também sobre corrida e também sobre futebol, pela primeira vez falar sobre futebol aqui no nosso espaço, com o técnico Fernando Tonê, ele que é treinador de futebol, amigo nosso aqui, né, que é treinador aqui da região, aqui de Curitiba. Muito obrigado por estar aqui no Forest Run, Fernando. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, a oportunidade de participar e a gente bater um papo aí bacana. Para quem não sabe, né, o Fernando está aqui dizendo aqui no nosso card, aqui, corredor, né? Queria que você falasse um pouco dessa tua experiência na corrida, qual que é o que você costuma fazer e tal. Dá tempo com o teu trabalho como treinador de futebol também correr? Queria que você contasse um pouco sobre isso. A questão do tempo é você priorizar algumas coisas, né? Se você priorizar a corrida, com certeza ela dá tempo dentro da atividade que eu exerço. E em relação a esse tipo de atividade, eu corro desde pequeno. Corria na preparação física quando eu era atleta de base, de categoria de base. Era muita corrida na parte aeróbica da preparação física. E após eu parar de jogar, a parte amadora, né, de base, depois acabei sendo profissional, mas parei cedo. E aí eu mantive o hábito da corrida. E pratico corrida de rua, faço treinamentos, duas vezes na semana, depende, né? Mas nunca parei. Então, a corrida é um hobby que eu carrego até os dias de hoje. E você chegou a fazer São Silvestre, né? Fez já 3 vezes seguidas, né? Essa prova que é histórica, né? Muita gente quer fazer, eu, por exemplo, nunca fiz ainda, não tive essa oportunidade. E você foi lá 3 anos seguidos fazer, né? Sim, é um evento bacana, né? De final de ano, no último dia do ano. E a minha esposa tinha muita vontade de participar. E aí a gente se programou um ano, gostamos bastante, fomos no ano seguinte, e aí foram 3 anos na sequência, e a gente resolveu dar um tempo da São Silvestre, e quem sabe mais adiante a gente volte a correr novamente. A nossa intenção agora, quando eu estou em Curitiba, eu treino junto com a minha esposa. Quando eu estou fora, eu treino sozinho e às vezes treino menos, né? Vou mais para a academia do que a própria corrida. Mas aqui, quando eu estou em casa, a gente tem por hábito de treinar toda semana. E a nossa intenção é participar ainda de uma meia maratona e futuramente de uma maratona. Atualmente a gente só corre 10 quilômetros, que são as corridas que a gente se inscreve. Quando eu estou por aqui eu participo com ela. Essa da Unimed agora a gente vai participar. E a intenção é essa sim, é futuramente buscar uma meia maratona e mais adiante uma maratona. Legal. E como é que é, Fernando? Você é um técnico que já trabalhou em diversos clubes aí, principalmente no norte e nordeste do país, né?
E como é que é correr, praticar atividade física lá? Eu lembro que eu acompanho você sempre, né? Porque a gente eu trabalho contigo e tal, algumas situações. E eu sempre acompanho lá que você fiz um treino aqui, você posta lá 10 quilômetros, fiz. Como é que é correr no Nordeste? Você tem que pensar no horário diferente daqui? Como é que funciona isso? Sim. O principal empecilho que tem lá no Nordeste para correr é o calor. É muito quente. Eu cheguei a praticar lá a atividade de corrida com 38, 40 graus, isso no final da tarde. Né? Principalmente quando eu estava no Piauí. O estado do Piauí é mais quente que o Rio Grande do Norte, onde eu estava agora recentemente. Mas todos são quentes lá. E aí você tem que programar para correr ou no início da manhã ou no final da tarde, que é o período mais ameno, mas mesmo assim ainda muito quente. E acostuma, Sim. Adaptação, é cabeça, é Sim. muito mental, né? Se você está programado para fazer isso, reduz um pouquinho o ritmo e vai, dá conta. Mas os treinamentos dos jogadores lá, horário diferente daqui, por exemplo, do Sul, que os caras treinam geralmente 2 períodos, quando pela manhã e à tarde fazem treinamento ali começo da tarde. Sim, Como é que é lá feito lá? Aqui no Paraná, que eu tive a oportunidade de trabalhar por um tempo, né, principalmente na época de Paraná Clube, aqui os treinos, quando são 2 períodos, geralmente é 9h30 da manhã que inicia e 3h30 da tarde. Lá não tem condição de treinar 9h30 da manhã. 9h30 da manhã já está praticamente terminando. Exato. Já está praticamente terminando o treino. Lá geralmente a gente marca os treinos pela manhã às 8 horas. Aí lá por 9h30, 10 horas já está terminando a sessão número 1, que é a da manhã. E o treino da tarde lá pelas 16 horas. Né? Algumas vezes a gente marcava às 15 horas porque a tabela do campeonato marcava jogo às 15 e aí a gente tinha que estar adaptado a esse horário. E os times que iam jogar contra a gente lá, que vinha aqui do Sul, sofria muito com o desgaste do calor. Aí eles procuravam se poupar um pouco no primeiro tempo e a chance deles vencer lá, pelo menos nas divisões que eu participei, Série D Sim. e C do Brasileiro, a chance dos times daqui do Sul vencerem lá em cima são muito reduzidas. Muito difícil. Inclusive você estava no Potiguar agora, teu último clube lá, né? Sim, do Rio Grande do Norte. Eu campeonato estadual. Eu assisti as partidas lá e a parada técnica tinha em todos os jogos, né? Praticamente. Teve em todos os jogos, assim. Né? Sim. Durante Sempre tem. Os jogos à tarde, né? À noite não, mas teve um jogo que a gente disputou que começou às 5 da tarde, que mesmo assim a umidade relativa do ar estava muito alta e teve parada técnica também, mesmo sendo num horário mais tarde. Então, você foi preparador físico, né? Antes de mais nada, antes de qualquer coisa, você é educador físico, né? Formado pela Universidade Federal do Paraná. E você trabalhou como preparador físico antes de ser treinador de futebol, né? E os jogadores de futebol gostam de correr, assim, correr por correr, ou na maioria das vezes, ou é uma coisa assim que o correr já está no campo, vai praticar a corrida, eles têm esse hábito ou não, assim, jogador, assim? Eu, quando jogava na base, particularmente, eu gostava de correr. Até por isso que eu pratico corrida até hoje, né? Eu sempre gostei dos treinamentos físicos, aqueles de corrida mais longa, de mais distância. Mas a grande maioria dos atletas, amigos que eu tenho, e jogadores atualmente, não gostam. Eles gostam de trabalhos com bola. Se for para correr, que corra com a bola, que faça alguma atividade envolvida com a técnica do jogo. Sim. E hoje como é que funciona, até para entender o treinamento atual, né? Que muitos clubes são fechados, hoje você não consegue mais acompanhar tanto quanto antes, né? Claro, no estadual tem tempo de você treinar uma semana, às vezes, mas quando tem jogo quarta e domingo, dá tempo de você fazer um treino com bola durante esses dias ou é mais a parte física? O que é feito nesses dias, assim, quando é jogo mais seguido, assim, que faz um treino, faz um coletivo, faz um coletivão, assim, ainda ou não? Depende muito da metodologia de trabalho. O gol do Rafinha. Gol do Rafinha, gol do Barcelona, viu? Bom, brasileiro, né? Brasileiro, tá vendo? Fazendo sucesso lá. Sucesso, exatamente. Então, quando tem jogo quarta e domingo, geralmente a gente reduz muito a carga de treinamento, mas se faz sim trabalhos táticos, trabalhos coletivos, é só reduzir o tempo, reduz o volume de trabalho, né? Mas basicamente são as mesmas atividades com um tempo menor. Você diminui o volume, faz, algumas vezes não se faz o treino, dependendo do desgaste do atleta. Clubes mais estruturados que têm departamento de fisiologia e têm uma preparação física mais avançada,
Eles têm toda uma análise para poupar jogadores, né, no treinamento. Alguns poupam em jogos, aí é uma questão bastante polêmica em relação a poupar jogador em jogo. Se você O que você acha disso? Mas... Qual é a tua visão? Se tivesse na tua mão um time que disputa 3 competições, a tua visão, o que você faria? Assim, tá disputando 3 competições simultâneas, você procuraria mesclar? Geralmente isso, Ângelo, não se decide sozinho. Não é? Né? Tem uma direção, né? A diretoria do clube e os objetivos do clube. Sim. E aí você vai dentro dos objetivos do clube. Agora, particularmente, a minha opinião, se eu disputo 3 competições, eu iria querer disputar bem as 3. Querer levar, né? Todos que tiverem condições de jogar as 3 partidas, eu não pouparia jogador. Eu utilizaria eles dentro, claro, das condições, mantendo a integridade do atleta, Sim. a saúde do atleta. Mas se ele estiver bem, só se o atleta falar para mim que não quer jogar. Porque o mais gostoso de tudo, na minha visão, é o jogo, não é o treino. Sim. E se tiver que descansar, descansa depois, 3 dias depois do treinamento, e você utiliza eles de outra forma, mas no jogo, para poupar realmente, só se tiver alguma condição clínica que impeça. Sim. Isso na minha visão. Sim. Né? O objetivo é sempre vencer, né? Vencer, independente da competição. Na minha cabeça não se prioriza a competição. Se entrou nela, você entra para disputar, né? Sim. Exatamente. E até é interessante isso, porque você vem de uma... até de uma geração, né? Talvez a tua, digamos, a tua adolescência, infância, até a infância tua, você acompanhou um time ali, né, do Brasil que era galáctico, né? A seleção de 82 ali, né? Que era fantástico o time. Então, eu acho que você se inspira muito nesses caras, né? Assim, também quando você pensa no futebol, quando você pensa na montagem de um time, né? Então, você não vai abrir mão de querer jogar, né? Sim, exatamente. A primeira Copa do Mundo que eu acompanhei, mas não me recordo bem, foi a de 78, em que a Argentina foi campeã do mundo contra a Holanda na final. Sim. E o Brasil ficou em terceiro. O Brasil teve o título moral, né, naquela Copa, porque ficou invicto, né? Sim. Invicto. Porque foi saldo de gols, acho que levou a Argentina para a final, contra o Peru, aquele jogo polêmico. Exatamente. Então, eu não me lembro direito dessa Copa, mas foi a primeira que eu acompanhei. Agora, de 82 eu me lembro bem. Sim. Né? Eu já treinava, inclusive, nas categorias de base dos times aqui do Paraná. Você tinha uns 12 anos ali, mais ou menos. Eu tinha 12 anos em 82 e é a primeira Copa do Mundo que eu me lembro. E até hoje, para mim, apesar da seleção ser pentacampeã, a melhor seleção que eu vi jogar foi a de 82. Pois é, e eu me inspiro muito nela nas metodologias de treinamento que eu utilizo. Times agressivos, times Sim. que jogam para vencer. E, claro, a gente toma cuidado defensivamente, mas o objetivo é sempre buscar o jogo e buscar a vitória. Então, eu observei bastante, né, acompanhando o teu trabalho há um bom tempo, e você realmente tem essa característica do futebol bastante ofensivo, assim, em busca do gol sempre. Você conseguiu resultados interessantes com altos, dessa forma que o time conseguiu vencer o São Paulo, né, num jogo... Esse foi o 4 de julho. 4 de julho. Aliás, 4 de julho é aqui, né? Uhum. Essa camisa aqui, que eu até Fernando me presenteou um tempo atrás, eu vim com ela hoje aqui. Então, o 4 de julho conseguiu uma vitória histórica, né, contra o São Paulo, na Copa do Brasil. Depois, claro, na volta, é aquela questão, queria jogar você foi para frente, né? Que saiu ganhando. Até hoje o pessoal me questiona em relação ao segundo jogo contra o São Paulo. Explicar que venceu o primeiro jogo de 3-2, né? 3-2, vencemos. Então tinha vantagem, foi para o Morumbi com a vantagem de até perder por um gol de... Perder não, poderia... se perdesse ele veria os pênaltis, né? Mas poderia empatar, né? Empate era de vocês, o empate né? era. Aí saiu na frente lá, né? Até hoje muitos amigos, até pessoal da imprensa pergunta, né, e questiona até o porquê a gente não jogou fechado lá e para não tomar gol, né? E se você analisar aí, tem muitos times e eu consigo listar aí inúmeros para todos que estão ouvindo, que mesmo jogando defensivamente a gente perderia aquele jogo. O time de São Paulo era muito superior, e a hora que sai um, sai dois, sai três, e eu me recordo que no ano seguinte eu usei como exemplo, falei, para aqueles que me criticaram na época que a gente não jogou se defendendo lá com o São Paulo e procurou jogar o jogo de verdade, apesar da vantagem, né? Procurou jogar, porque o Flamengo pegou o ABC no ano seguinte na Copa do Brasil, e eu gosto desse exemplo, porque fica bem claro que não tem nada a ver uma coisa você jogar
não aberto, mas tentar jogar contra o adversário ou só se defender, porque o ABC jogou com o Flamengo no ano seguinte. Os jogadores não passavam no meio campo, ficaram todos para trás da linha da bola, quase dentro da grande área, e perderam de 6 do Flamengo. Sim. Então, aonde que se justifica jogar só se defendendo que não vai perder? Não é garantia de nada. A gente manteve o estilo. Sim. A gente não jogou lá abertamente para perder o jogo para o São Paulo. A gente jogou do jeito que a gente vinha jogando todas as partidas. Manteve o padrão. Talvez mudar. O Fluminense também não mudou o padrão quando jogou contra o City na final do Mundial. Sim, foi jogar o que estava acostumado a jogar, né? Se muda o padrão e perde, fala, por que mudou o padrão? Ia ser pior. Por que não manteve? Daí teria que modificado tudo a forma que o time estava acostumado a jogar. Eu mantive o padrão da equipe. E isso que você está falando até reflete muito, tem muito a ver com a corrida também, né? Porque, por exemplo, você faz o planejamento de uma maratona, de uma prova, se você resolver mudar tudo aquela tua estrutura que você tinha montado, na hora, não vai dar certo. Você treinou de um jeito há meses, né? Por uma prova. E daí no dia, não, hoje eu vou forçar mais um pouco nos primeiros quilômetros. Não vai dar certo. Você não está acostumado àquilo. Então acho que no futebol também é um pouco isso. Você treinou tanto, ensaiou tanto de uma forma e vai querer no dia. Sim, você tem um padrão de jogo, né? Claro que tem partidas que algumas você joga, coisas, né? Você joga mais ofensivamente, outras você joga mais defensivo, mas mudar totalmente a forma de jogar em relação ao adversário, pelo menos para mim, eu não. Os times que eu comando, eu não faço dessa forma. E outra coisa que é legal de comentar, Fernando, assim, que está muito em alta, né, no futebol, assim, acho que você pode até falar um pouco disso, assim, da questão mental dos atletas, né? Dessa questão, às vezes, o quanto que hoje influencia no rendimento dos times, né? Você que está trabalhando aí consegue perceber isso, essa importância disso, além da questão técnica também, da parte mental? É muito importante, porque você observa jogadores com um comportamento no dia a dia, no treino, e outro comportamento bem diferente na hora do jogo. A única explicação que eu vejo é a parte mental, é a parte psicológica. É o que afeta o atleta e desequilibra e gera todo um desgaste maior em que ele praticamente trava, ele não consegue desempenhar o que ele desempenha no treino. Qual é a explicação, né, de um atleta bater muito bem bola parada, por exemplo, no dia a dia do treino, escanteios bem batidos, faltas frontais e laterais, e no jogo não conseguir acertar? Qual é a diferença? Não tem diferença se não for o emocional. Então afeta sim, tem que estar muito preparado mentalmente. Eu falo do futebol, mas na corrida a mesma coisa. Né? Chega no dia do evento, você treina, você faz vários treinamentos longos aí para uma corrida de um final de mês, de uma temporada que você se inscreveu para ela, e no dia do jogo, no dia da corrida te dá uma dor de barriga, te dá algo, né, em que você não consegue desempenhar o cansaço maior do que o normal. Por que no treino isso não acontecia? Mentalmente você tem que estar preparado e preparado para a disputa, para aquele tipo de evento. E tem muitas vezes na corrida acontece, às vezes tem algumas micro lesões, né? Tem assim, treinamento, você tem aquela e na tua cabeça você vai ficar pensando assim, quando eu começar a correr na prova vai vir aquela dor. Então você fica esperando aquilo acontecer. Eu acho que o futebol tem muito isso, esperando. Que nem quando o time toma um gol, às vezes, e você sabe, você viveu isso agora, recentemente, no teu time lá, que o time toma um gol e parece que vai para o espaço, a concentração, né? Enquanto existem equipes, e essa última equipe que eu trabalhei, ficou muito claro essa situação, de que joga muito bem as partidas enquanto o jogo está empatado ou quando está ganhando. A hora que toma o gol, toma o primeiro, desestrutura, desestabiliza, aí toma o segundo, toma o terceiro e não consegue mais jogar. E não é o futebol, né? Alguma coisa, é a parte de cabeça mesmo. É o perfil daquele grupo. E para mudar isso é muito difícil, principalmente dentro de uma competição. Sim. Você tenta. O que está acontecendo ali não tem, né? Você tem que ter um trabalho bem direcionado da parte de psicologia esportiva, tanto em grupo, né, uma terapia de grupo com eles, da psicologia, como individual, para cada jogador, para a gente tentar detectar onde que é esse problema para poder corrigir. Mas é difícil, cara. Quando pega uma equipe assim dentro da competição, a probabilidade de não dar certo é muito grande, exatamente por isso. A hora que está perdendo não consegue reagir.
Mas também tem casos que você trabalhou e muito bem, times que tinham essa parte, né, da emocional bem equilibrado, né? Sim. Você já viveu situações já passei já passei pelas duas situações. Situações em clubes em que e às vezes, mentalmente eles eram muito fortes e começava ganhando, o outro time não conseguia empatar de jeito nenhum. Ou então começava perdendo, ou começava perdendo, exato. Começava perdendo e não se abalava, buscava o empate, buscava a vitória e depois ampliava o placar. Sabe time que não se abate? Você toma o gol e fala assim, não se preocupa que a gente já empata. Você empata, não tem... Daqui a pouco a gente empata, daqui a pouco a gente vira. É perfil do grupo. E nesse último time que eu trabalhei, nós não tivemos esse perfil. Infelizmente faz parte do futebol, né? Isso aí futebol é uma... Não é... Até a gente está na época da SAF, né? Então, acho que, por exemplo, eu vejo assim que alguns investidores, né, que estão investindo nos clubes, eu acho que o cara tem a cabeça do empresário que quer ver o investimento dele ser valorizado, né? Ele investe em jogadores, compra atletas e tal, e quer ter retorno daquilo. Mas o futebol não é tão exato assim, né? Não é tão claro. No Curitiba, por exemplo, aqui a gente está vivendo uma situação assim que, de repente, os caras não entendem muito de futebol, os caras da SAF, e eles querem resultado, né? Eles querem resultado financeiro. Sim. Olha a chuva que está dando, ó. Rapaz... Mas então, eles não querem resultado financeiro. Exatamente. Né? O que a gente tem que lembrar nesse caso é que o futebol tem um adversário do outro lado. Sim. E às vezes o adversário do outro lado está mais preparado. Exatamente. Está até mais preparado do que você. E é um confronto, né? É um jogo, um combate. E então, quando você monta uma SAF dessa, né, e quer atingir os resultados, tem que lembrar que do outro lado tem também um adversário que também quer atingir os resultados, que é diferente de uma outra situação de dia a dia de trabalho, em que você depende apenas da sua produção. Você não tem um confronto. Só tem um confronto, né? Você tem que produzir, tem que entregar, e tem metas, tem caras querendo também, E ali você está em uma disputa, em que por mais que você seja melhor que o adversário na semana, ou no mês, ou no ano, você tem que ser melhor que ele no dia do jogo. Porque se no dia do jogo o adversário for melhor, ele vai te vencer, você vai perder a partida. E acontece muito, às vezes o time que é favorito, né? Também tem clássicos estaduais, assim, né? Regionais, que às vezes o time tá por baixo, né? Um time dos dois tá por baixo, mas o clássico vai lá, cresce e ganha, né? Porque o que define é a hora do jogo. A hora do jogo, né? Não é o histórico, não é a camisa, não é o dinheiro, é o confronto na hora do jogo. O favorito vence se no dia do jogo ele for melhor que o adversário. Senão ele não vence. E é interessante você estar falando assim, para quem não sabe também, Fernando tem outras características, tem outro esporte aí também muito importante, o teu equilíbrio, né, o equilíbrio, digamos, raciocínio e treinamento. Você usa muito xadrez com o hobby, né, mas te ajuda, acho que, de certa forma, no teu trabalho, né? Jogar um xadrez, assim, né? Uso. Eu tenho 2 hobbies, né, atualmente. O xadrez, que agora facilitou demais depois com a internet, celular, você joga online com pessoas desconhecidas do mundo todo. Maravilha, hein? Né? Muito bom. Antes eu tinha dificuldade de achar companheiros para jogar xadrez, porque a maioria dos colegas não sabiam, né? Não sabem. E agora facilitou demais. Né? Então, além da corrida que eu pratico desde pequeno, o xadrez também, eu jogo desde pequeno e atualmente jogo mais, porque agora online facilita muito. E isso me dá uma capacidade, eu acho, uma capacidade de você ponderar muitas situações, de você analisar bastante coisa, principalmente no futebol. Isso me ajuda bastante. E gostaria de ressaltar ainda a concentração, né, a tomada de decisão, para você decidir algumas coisas que você tem que ponderar primeiro, analisar e daí tomar as decisões durante as partidas e até no dia a dia de treinamento. E uma coisa que talvez não tenha ligação, mas pode ser que tenha, né, é a tranquilidade que eu consigo acompanhar os jogos. Né? E gostaria de ressaltar em relação a isso, que em toda a minha carreira como treinador, eu nunca tomei nenhum cartão amarelo. Nunca foi. Agora, nunca fui. É importante explicar que o árbitro é punido agora. O técnico também é punido, né? Também é punido também, e 3 cartões amarelos você fica fora, você cumpre uma automática, você não pode ficar no banco. E o cartão vermelho também, você é suspenso e vai a julgamento. E
eu falo com orgulho, porque Sim. muitas vezes você está a ponto de internamente explodir, estourar, né? cara, contra a arbitragem, contra Sim. o adversário, Sim. contra uma situação que acontece no jogo em que você não aceita em Isso hipótese tomou nenhuma. até hoje um único amarelo. Nenhum. Não tomou nenhum amarelo. Até hoje, nunca tomou. Como treinador profissional, até hoje eu nunca fui advertido nem com cartão amarelo. Sim. E esse controle emocional eu atribuo muito essa calma, essa tranquilidade na hora de... que seria na hora de explodir, muito com a atividade do xadrez que eu faço, que me passa uma tranquilidade, uma capacidade de raciocinar rápido e tomar uma decisão sem estourar. Sem estourar, Porque muitas vezes tá a flor da pele ali, né? Sim. E além da E questão, me ajuda bastante. Além da questão eu fico imaginando tanto que vários técnicos, né, têm problemas de saúde, né, depois desenvolvem problemas cardíacos, né, porque é muita pressão, né, e você vê, pressão na torcida, os jogadores têm que administrar ali o elenco, né, porque satisfação do cara que sai, do cara que, né, enfim, e ele dá também... não é só com a arbitragem, né, com o torcedor, né, com a imprensa, com o repórter, com o jogador, com o elenco. Então você precisa ter tem que ter um equilíbrio bem grande, assim, para conseguir monitorar isso, né. Mas uma pergunta que eu tenho também, curiosidade, assim, porque eu já trabalhei muito tempo dentro do campo ali, né, cara, e eu vou falar para você assim, é difícil, para nós também, é difícil você conseguir ter uma visão do jogo ali dentro, ali da posição do treinador. Como é que é você trabalhar ali, tá ali, o que você consegue observar durante o jogo? Você não tem a visão, você tem uma visão muito plana, né, do campo, e você não consegue enxergar lá do outro lado o que o cara tá fazendo. Como é que é esse trabalho dentro do gramado ali? Mas é uma prática, né? A experiência, o dia a dia, o tempo de trabalho te leva a fazer uma leitura mais rápida do jogo, mesmo estando naquela situação ali. Mesmo estando naquela situação. É claro que vendo lá de cima seria muito diferente. Talvez você tomaria decisões que você não toma quando está aqui, no mesmo nível do campo. Mas é ali que o treinador tem que ficar e a gente tem que se preparar para isso. Muitas vezes eu estou analisando só o meu time dentro do campo. Muitas vezes eu estou analisando só o ataque, não estou vendo o que está acontecendo defensivamente. Exatamente. Em outros momentos eu estou analisando só o que o adversário está fazendo. Abro mão de ver o meu time jogando e estou vendo o adversário. Concentrar ali, né? E aí você, dentro de todo esse contexto, você toma as decisões. Às vezes toma decisões certas, às vezes toma a decisão errada. Mas faz parte. Porém, às vezes você toma a decisão certa que dá errado. Sim. E decisão errada que dá certo. Né? Porque... Nem sempre as modificações que você faz, as orientações que você dá, resultam em gol. Só que foi uma orientação certa, foi uma análise correta. E que não resultou em gol, em que resultou em revés, em derrota. Mesmo assim, então isso acontece. Agora, para quem está vendo de fora, só dá certo quando você vence. E quando você não vence, deu errado. Mas às vezes a gente toma soluções boas e que o resultado não vem. Sim. E às vezes a gente toma soluções ruins e que mesmo ruim, você acaba vencendo a partida. E eu acho que é muito dinâmico esse tipo de esporte. Além de ser dinâmico, eu acho que tem uma questão assim no futebol que você vivencia ali. Você já viu aquele speech de 30 segundos que o cara vai numa empresa e apresenta você tem 30 segundos para apresentar a tua empresa. Agora, fale da tua empresa em 30 segundos. Cara, você não tem tempo. Quando você vai trocar o jogador, você tem que falar com ele rapidamente, tem que instruir rápido pro cara, vai ali, faz ali, e aquilo, né? Não dá tempo de você... falar várias vezes pro cara, tem que ser preciso, né? Por isso que você tem que ter uma equipe, principalmente os que estão de fora, bem preparada na semana para ele saber já o que ele tem que fazer quando ele entra. Porque ali na hora não dá tempo, você não vai explicar tudo que você precisa para ele. Você só vai orientá-lo em algum ponto específico e o restante é o que ele faz no dia a dia do treino, é o que ele vai ter que fazer. Porque senão ele não consegue. A gente falou de cartão amarelo, né, que você não tem. Eu acho que o campeão do Brasil, acho que deve ser o Abel do Palmeiras, né, de cartão, né, que ele toma lá, muito cartão, né, o Abel, que é o Abel Ferreira. E aí se você analisar que... Se você fizer uma comparação de quantidade de cartões amarelo e títulos que ele tem, você vai achar que vale a pena tomar cartão amarelo. Mas não é uma comparação inteligente de ser feita. Mas é o perfil de cada um também, Exatamente. né? Exato, e também acho sim, é perfil de cada um. Mas é legal, eu lembrei disso, que a questão do cartão que não tinha. Aliás, antes o técnico ficava sentado, não tinha nem a área técnica, né? Me lembro da época do Tele Santana fumando no banco de reserva lá e não tinha. Era sentado, né? O cara ficava sentado, 2 substituições podia fazer, 5 caras no banco.
Mas aí, o que eu queria lembrar... três, né? Três substituições. 3 substituições, 5 carinha no banco. 3 substituições, geralmente relacionava 18 atletas. Exatamente, só, hoje pode 23, pode né? 23, mas aí eu lembrei que você estava falando que, além de eu não... Você lembrou, conversando antes aqui, cara, você mostrou lá, você foi o primeiro técnico a entrar no BID, que é o Boletim Diário Informativo da CBF. BID, Boletim Informativo Diário da CBF, né? Sim. Porque o que aconteceu? Sim, até o ano de 2017 não existia BID para treinador, só para atletas profissionais. Só pode jogar o atleta que está regularmente inscrito no Boletim Informativo Diário, que é o BID. Em 2017 criou a obrigatoriedade dos técnicos de equipes profissionais do Brasil entrarem no BID, senão não poderiam ficar na beira do campo. E na época eu trabalhava no Parnaíba, lá no estado do Piauí, e por coincidência eles me inscreveram e eu fui o primeiro treinador do país a entrar no Boletim Informativo Diário. Isso fica na história do futebol. Exatamente. Aliás, falou Piauí, é um estado que você desenvolveu bons trabalhos, né, no Piauí lá. Não só no Piauí, no Nordeste em geral, Nordeste, né? No Rio Grande do Norte, né? no Ceará, Ceará, mas principalmente no Piauí. Piauí. O Piauí foi onde eu tive maiores conquistas, né? Fui vice-campeão estadual, campeão de turno, acessos da Série D para a Série C do Brasileiro. Copa do Brasil, ganhando partidas históricas. Foi o primeiro time do estado do Piauí a ganhar do São Paulo numa Copa do Brasil. Tem algumas conquistas interessantes no estado do Piauí. Sim, e aqui, até ano passado, quando você estava lá no... Estava no Altos, não? Ou estava... Ano passado no Altos, do Piauí. Depois do Altos, eu acho que você recebeu até proposta de vir para o futebol paranaense aí, né? Voltar para cá em 2 oportunidades, né? Foi isso que teve. Eu recebi um convite do Paraná Clube na época, ano passado, que estava... Você tem uma relação, né? Já tem uma história dentro data, do Paraná, né? Mas naquele momento eu achei que não era interessante, agradeci e acabei não vindo. E o Cascavel na Série D do Brasileiro também, que foi um momento em que minha mãe não estava bem de saúde e eu acabei optando por ficar em casa para acompanhar a saúde dela e acabei não disputando a Série D daquele ano, o ano passado no caso, que seria o Cascavel, onde eu tive também uma possibilidade. Mas você pensa em atuar aqui no futebol paranaense também? Em 2022 eu tive no Marcílio Dias, né, disputando o Catarinense. Sim. E nós fizemos lá uma campanha boa até certo ponto, porque nós chegamos nas quartas de final. Não teve o time o objetivo era permanecer na primeira divisão e a gente classificou para o mata-mata das finais. Sim. E depois disso eu voltei para o Altos, voltei para o Nordeste, né? O 4 de julho o Altos e o Altos do Piauí. Acabei ficando por lá, mas tem interesse sim. O objetivo, a minha vontade, não é objetivo, né? A minha vontade é voltar a trabalhar aqui no sul do Brasil, em alguma dessas equipes, né? No Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, ou no Sudeste, né? São Paulo também seria interessante. E para quem não sabe, o Fernando é gaúcho, né? Na verdade, né? Eu nasci em Caxias do Sul, né? Mas moro em Curitiba desde os 2 anos de idade, então eu sou praticamente um paranaense. Não tem nada, não tem muito... Eu sou gaúcho de nascimento e paranaense de criação. Paranaense de criação. E tem várias, né? O Fernando é aquele cara, assim, para quem gosta de corrida aqui, sabe? É o cara que gostava desde sempre, na aula, no colégio, né? Desde sempre, bola, surgia a bola, futebol, esporte, estava ali, né? Estava no meio. Abria a mão do lanche do recreio para jogar futebol na hora de intervalo. Quando não adianta, né? Não adianta. Não tem como ter outra profissão a não ser, né? Essa ligada ao futebol, né? Sim, desde pequeno. E daí que você foi para preparação física e foi um bom tempo lá, mas já naquele período você pensava em atuar como treinador? Já tinha essa vontade? Pensava, porque a minha vontade mesmo era ter tido uma carreira de atleta profissional, como profissional. A primeira coisa foi isso. Né? Eu joguei na categoria de base no Colorado, que hoje é Paraná Clube, no Atlético Paranaense, no Operário de Ponta Grossa e profissionalizei no Matsubara. Mas não joguei nenhuma partida profissional. O Matsubara é o time lá, que é histórico, né? Como é que era o dele? Sou eu Matsubara, da cidade de Cambará. Depois para Londrina, né? Exatamente. E hoje em dia não disputa mais competição. Né? Uma equipe que está afastada do futebol nesse momento. O Matsubara é Londrina, né? Foram treinados pelo Nuno Léo Maia, né?
que no Léo Maia, o ator, treinou Foi, Londrina, uma depois época foi. Depois foi o Matsubara ainda. Teve uma passagem Exatamente. por lá. Ele e o Saci, né, que era preparador, era o como é que é? O Romeu Evaristo, que era auxiliar do... Ele e o Saci. E na época, no Léo Maia tava gravando uma novela chamada História de Amor, das 6. Ele gravava a novela e não tinha como acompanhar. Não dava certo isso aí, né? Isso é ideia do Caldarelli lá, né? Sim, cara? foi uma tentativa. Cara, mas não dá, né? Os caras não acompanham ali o dia a dia, não tem como. Mas o Matsubara era muito forte, né? Só falei isso para relembrar que o Matsubara na base era muito forte. Era muito forte na base. E até chegou a disputar a Copa São Paulo, né? Alguns anos aí. Né? Sim, era forte na base. Eu fui profissionalizado lá, mas acabei não atuando como profissional. E aí eu prestei vestibular na Federal do Paraná e passei na Federal em Educação Física. Foi o momento em que eu decidi não jogar mais futebol profissionalmente. E a partir dali eu ia me preparar para ser treinador e não preparador físico. Mas a primeira oportunidade que eu tive durante o curso ainda de Educação Física foi um estágio de preparação física no Paraná Clube. E aí em 3 anos eu já estava na equipe profissional como preparador físico. Acabei seguindo a carreira até ir me preparando, até achar o momento correto de passar para a área técnica como auxiliar. Aí auxiliei vários treinadores na época do Paraná Clube e depois assumi minha carreira como treinador fora do estado. Qual foi o primeiro time que você assumiu como treinador mesmo? O São José, de São José dos Pinhais, que hoje é chamado de São Joséense. Foi lá que você foi ali primeiro. Em 2006 eu tive o primeiro time profissional, mas aí eu estava ainda naquela transição. Um ano técnico profissional, outro ano técnico de base, no outro ano preparador físico, que acontece muito, aí coordenador técnico. Agora, em 2013, foi o meu primeiro ano em que eu larguei todas as atividades. Eu não era mais personal, eu não era mais professor de academia, eu não era mais preparador físico. Professor até, né? Eu não dava aula mais em faculdade. Todas essas atividades eu fazia, eu conciliava todas elas. E em 2013, eu decidi só ser técnico de equipes profissionais. E de 2013 para cá, eu só atuo com isso, até hoje. E daí vem aquela coisa, como é que é, para a pessoa saber, assim, o que além de, claro, ter todo o trabalho que você tem aí, o que você teve que fazer para as licenças da CBF, daí tem que tirar todas essas questões, tem que fazer. Daí como eu tinha todo esse histórico como trabalho profissional, né, professor, muito tempo nas equipes profissionais como preparador e técnico, eu consegui entrar direto na licença A. Eu não precisei fazer a B nem a C, né, porque o certo é a escadinha, né, você começa na C, daí a B, a A e a Pro. Eu consegui, pelo currículo que eu tinha e pelas credenciais, entrar direto na licença A. Essa eu já tenho ela concluída e a licença Pro eu inicio esse ano. Já estou inscrito. A Pro, esse ano a Pro, ela te dá a garantia de você trabalhar no mundo todo. No mundo todo. A A também em alguns países, né? Mas a Pro aí é o último nível, né? É o último estágio de treinador. E essa Pro eu inicio e concluo esse ano ainda. Bacana. É importante também essa parte, né? Porque pode aparecer, né? A gente não sabe futebol, é muito dinâmico e tem que estar pronto para qualquer situação, né? Você teve ano passado, né, em Portugal, né? Também visitando, teve lá, teu irmão mora lá e eu acho que um pouco você respira um pouco, até a gente conversou sobre isso uma época do técnico português no Brasil. Você é um cara favorável a técnico brasileiro na seleção, né? Até é uma coisa que você até na época que o Diniz, você chegou a trabalhar com o Diniz, né? O Diniz eu trabalhei com o Diniz Clube, quando o Diniz era jogador do Paraná Clube, e eu era preparador físico. Exatamente. Eu conheço ele. Então, o Diniz foi técnico da seleção. Eu tenho a foto com ele, inclusive, que já foi postada. E assim, aí, cara, amigo, né? Ele aquela história, né? O Diniz é um cara que precisa de tempo, né? Para trabalhar um time. Na seleção, você não tem tempo para fazer, para você montar aquele formato de jogo dele. Você precisa de tempo. Na minha opinião, na seleção brasileira, a dificuldade que ele teve, isso é um pensamento meu, né? A seleção brasileira é um local onde você precisa convocar os jogadores e deixar eles jogarem.
Né? Se você quiser impor muita situação dentro, verdade, você não consegue porque você não tem tempo para fazer isso. Não fazer exatamente. Né? Se você tem o grupo para trabalhar ali um mês, 2 meses, todos os dias, é diferente. Para você impor uma maneira de jogar. Senão você convoca os melhores. E não adianta, né? E dentro das características dele, deixa os caras jogar. Pô. Eu acho que o Dorival Júnior entendeu mais isso, né? Sim. Até o estilo dele, na verdade, né? Que é a maneira que eu faço também, que eu procuro fazer. Assim, se eu pego um time já montado, dentro de uma própria competição, eu observo a qualidade que os jogadores têm e dá continuidade. A não ser que esteja muito ruim, né? A situação da equipe, aí você tem que mudar e tentar. Mas o ideal é você entender as características dos jogadores e deixar eles trabalharem. E teve situações, ele falou nisso, que é interessante falar, essa questão também, né? Teve situações que se chamaram para trabalhos e você aceitou alguns deles que era para reverter situações. Até o Altos, quando você voltou, a última passagem que você esteve lá, o Altos estava muito mal, né? Na série C, né? Tava muito mal, tava na zona de rebaixamento, não ganhava de ninguém, né? E você foi para lá, o time deu uma erguida boa. É até engraçado, porque nesse ano eu estava no 4 de julho. Sim. Esse mesmo 4 de julho que venceu o São Paulo lá na Copa do Brasil, na terceira fase. E a minha decisão foi analisada assim com muito critério. E o que mais me motivou a voltar para o Altos naquele ano foi a lembrança que me veio em mente de que a minha comissão, quando eu estava lá no meu comando, é que o Altos subiu da D para C. Sim. A gente é que conquistou acesso. Eu falei assim, perder nessa... E o Altos está na C e a diretoria está apostando no meu nome lá para a gente permanecer na C no ano seguinte, que ele estava em último lugar. Estava em 20º lugar. Dos 20 times, estava em 20º. Sim. E altíssimo candidato a ser rebaixado. E aí eu aceitei o convite, aceitei o desafio a voltar para lá, um time que a gente tinha colocado na Série C, eu falei, esse time não vai cair, nós vamos fazer de tudo para manter esse time na Série C. E tive a felicidade de conseguir, por 7 rodadas seguidas, não perder nenhuma partida, saiu da zona do rebaixamento, quase classificou entre os 8 para o mata-mata. E a gente manteve o time na Série C. Então isso eu falo com orgulho, porque foi um time que na minha época a gente subiu para a Série C. E naquele ano eu consegui manter o time, eu junto com a minha comissão e os jogadores, nós conseguimos manter o time na C. Que o ano passado não aconteceu, né? Eu já não estava mais lá, caiu, e o time daí sim, dessa vez ele foi rebaixado para D. Mas o fato eu vi aquela campanha também de muito, eu pensava assim, vai ser difícil, porque você motivar os caras que estão em último lugar, apanhando todo mundo, né? Perdendo para todo mundo. Você tem que... perdi em casa e fora, não estava difícil. E acho que, na verdade, nem começou... Na primeira partida tua não foi vitória, né? Foi derrota. Foi derrota, né? Ainda mais essa em cima, né? Nós perdemos para o Mirassol lá em São Paulo. O Mirassol que hoje está na Série B. Sim. E mesmo com essa derrota, eu procurei continuar com aquele trabalho motivacional, além do dia a dia de treino, e aí a gente conseguiu engatar 7 jogos sem derrota. E ali a gente escapou. Ali foi, exatamente. Mas é assim, deu certo. Poderia ter dado errado. Sim. Né? Não é sempre que não dá. Não é sempre, mas não tem receita. Não tem receita, sabe? Né? Foi feito aquele trabalho e deu certo. Você contar um pouquinho com a sorte também. Sim, com a sorte tem que além do bom trabalho que a gente tem que saber fazer, né? Porque tem que se preparar para isso, cada dia melhor, ser cada dia melhor, é um princípio que eu carrego comigo. Mas a estrelinha estava do lado ali e brilhou e o time permaneceu. Sim, e sabe como é que é, né? A gente, quem trabalha em futebol, sabe como é que é, né? Muda tudo o ambiente, assim, quando a coisa começa a melhorar, fica bom para todo mundo. É uma reação em cadeia. Fica bom para todo mundo, pro roupeiro, pro treinador, pro cara, pro segurança do time, pro cara da portaria, para todo mundo. Às vezes o que o time precisa, na minha opinião, é de uma vitória. Aí uma vitória motiva o grupo, essa mesma vitória faz com que ele acredite, essa mesma vitória traz gente que estava afastado, retorna, e é uma reação em cadeia. Aí você ganha uma, você motiva mais, e ganha a segunda, deixa de perder a terceira, e vai subindo, vai subindo de nível, vai acreditando cada vez mais, e ao contrário também é verdadeiro. Às vezes o time é bom e uma derrota abala, e aí no jogo seguinte a vitória não vem, e aí vem a segunda derrota,
e o motivacional vai indo lá para baixo, e para você reverter é muito difícil também. A gente acompanha, fica impressionado assim que é por diferente. Isso que é muito mais cabeça, e aí eu relaciono, faço o link com o jogo de xadrez e com o mental de uma maratona e de uma corrida longa, porque é muito mental, cara, é muita cabeça, muita concentração, não é só treinamento. Sim. Nenhum deles. Xadrez não é só treinamento, maratona não é só treinamento, e o futebol também não. O mental, e eles têm que pensar, esses caras assim, tem família, né? Todo mundo tem, você tem a sua, eles tem a deles e tal. E tudo isso tem que estar muito ajustado, né? A gente também, quando vai fazer uma maratona, você estiver com a cabeça pensando nas contas, se estiver atrasado, você vai, é fatal que vai dar vai ter a fadiga vem antes, né? O sistema nervoso já te consome muita energia que você poderia estar utilizando nas pernas, né? E no braço, enfim, na atividade que você está praticando. Aí você abre mão desse consumo de energia para alimentar o seu pensamento. Esse pensamento, exatamente. E aí complica. E como é que tá agora? Você agora acabou lá no Potiguar, o momento lá, e você está acompanhando, como é que está já, acompanhando os clubes ali das séries, né, C, D, A, B, como é que você tem acompanhado? Eu acompanho tudo, né? Todas as divisões. O mercado que eu tenho aberto é Série C e D do brasileiro e os estaduais. Né, Série A e B eu ainda não abri esse mercado, mas eu acompanho sim, tem que estar preparado para quando vier a oportunidade, e fora do país também, acompanho as competições de fora, se surgir alguma oportunidade para fora também eu estou disposto. E nesse momento eu estou em casa porque o Potiguar não tem calendário nacional, era só o estadual, acabou meu contrato, voltei para casa e agora estou aguardando alguma possibilidade nos brasileiros. Já era uma situação prevista, né? Já era previsto. Porque ele não tem calendário agora. Tanto que eu ponderei a situação de ir para lá, porque era um time que não tinha calendário, era só o campeonato estadual. E depois eu estaria novamente sem clube. Sem clube, porque daí de repente, tivesse lá uma Copa do Brasil, um jogo, tivesse que fazer, teria que estar treinando, né? Lá, né? Mas nós lá não tinha, acabou meu contrato agora no dia 5 de abril. E faz aí uma semana. Uma semana que tá... Hoje é 16, 10 dias, né? Faz 10 dias aí que eu estou em casa e aguardando alguma possibilidade. Surgindo, eu vou analisar e aí a gente volta a trabalhar. Mas essa questão que você falou, até uma coisa importante, você falou C e D, tem muita diferença a C para D, de questão nível técnico? Eu disputei as duas competições, a Série D por 4 ou 5 vezes, temporadas, e a Série C por 2 temporadas. Eu disputei uma no Altos e uma no Globo, lá do Rio Grande do Norte, Série C do brasileiro. E eu não notei uma diferença considerável em relação à qualidade dos atletas. É muito parecido o campeonato. A dificuldade da Série D é maior, porque é uma chave de 8 equipes, grupos, a primeira fase classificatória, e depois são mata-mata. Direto, né? É direto, tudo mata-mata para você subir para a Série C. E a Série C são 2 grupos, né? Série C não, agora não é mais. Agora grupo só, é um grupo só e classifica 8. Só um turno, igual aquele brasileiro antigo, né? Que Série A. Classifica 8 e dos 8, o primeiro mata-mata você está no acesso. Você já está na Série B do brasileiro. Passa 4, então, 4, né? Pelo regulamento, a Série C é mais fácil que a D, pelo regulamento. Sim. Claro que o nível de competição é um pouco mais forte, mas é quase a mesma coisa. Mas a questão eu não vi muita diferença de nível técnico da Série C para D. Sim. Não vi. E a questão da D, acho que esse mata-mata que é cruel, né? Porque às vezes o time fez uma primeira fase excelente, cai ali. Você acabou, pode terminar em primeiro com 10, 15 pontos à frente do segundo ou do último colocado, e no primeiro mata-mata ser eliminado. Exatamente. E já aconteceu, inclusive. Mas você fez você classificou o Altos da D para C, né? Da D para C. Como é que foi a tua campanha lá? O 4 de julho quase também. A gente foi eliminado pelo ABC e o jogo seguinte seria o jogo do acesso. Mas essa campanha de acesso com Altos, como é que foi? Como é que foi a fase? Vocês ficaram? Foi interessante, porque na fase classificatória nós fomos a segunda melhor equipe nacional. Só o Novo Horizontino ficou na nossa frente naquele ano. Foi o segundo melhor do país na fase classificatória. E o comentário que quem não conhecia o Altos, o comentário que a gente ouvia principalmente por torcedor e parte da imprensa, é que o Altos tinha caído numa chave fácil
E que por isso que estava por isso que classificou com toda essa vantagem e que não ia adiante. E eu digo para você que a gente subiu aquele ano sem perder nenhuma partida. Depois da classificação para o mata-mata. A gente não perdeu mais. Não perdeu mais, Então, né, foi o contrário do que muitos imaginavam, né? Que o Altos seria um time que não passaria no primeiro mata-mata. A gente não perdeu e teve o acesso. Mas digamos, quando você foi contratado pelo Altos, a ideia era realmente subir ou era se manter ali que não tem mantenadeira, o Altos já fazia 3 anos seguidos que estava brigando ali, que perdia no mata-mata. Tava já. E questão até mental, né? O time já. Ele estava assim parecido com o Fortaleza quando disputou a Série C por 8 anos, mais ou menos. 7, 8 anos, eu não me recordo agora a quantidade, mas foram muitos anos que o Fortaleza chegava no mata-mata e não subia. Chegava e não subia, chegava e não subia. E o Altos estava assim, estava chegando no mata-mata e era eliminado. E desse ano deu certo, da gente conseguir o acesso. Então ele já vinha batendo na trave há alguns anos. Alguns anos brigando aí para. Brigando e naquele ano deu certo, mas foi a primeira vez, né? Foi a primeira vez que um time do Piauí. Não um time do Piauí disputou a Série C, porque o River já havia disputado. Mas foi o primeiro clube que entrou na Série C e conseguiu permanecer. Permanecer, foi né? o primeiro. Pois é, está quase fechando aqui, mas eu tenho que falar uma coisa aqui que é importante, que você teve lá no futebol do Nordeste e Norte, teu nome é muito respeitado, assim, né? Pessoas falam muito do teu trabalho, o tonentismo, né? Eles falam lá tonentismo, né? Teu jeito de jogar. Eles falam por causa da maneira ofensiva que a gente joga. Exatamente. E aí tem uma coisa, várias vezes, assim, em seleções ali que teve, você figurava em técnico da rodada, chegou a ganhar até um prêmio de melhor treinador do mês, em algumas situações. Como é que começou essa questão toda aí? Eu tive muitas conquistas lá, principalmente no Piauí, mas não foi só no Piauí, foi no Rio Grande do Norte também. Né? Na época do Alecrim, quando eu disputei o campeonato estadual, apesar do Alecrim não ter sido campeão estadual, eu fui eleito o melhor treinador da competição naquele ano. Uhum. E no ano seguinte eu fui eleito o melhor treinador no Piauí, pelo Parnaíba. Também não sendo campeão. Então o trabalho foi reconhecido porque, né, tem toda... Um time com menos recurso que chega e que disputa finais, né? E é uma valorização do trabalho e da forma. Mas não é só do trabalho, é da forma com que os times jogam. Uhum. Eu acredito que o pessoal que avalia isso, a imprensa e os torcedores, eles entendem, eles gostam. Né? Quem não gosta de um time ofensivo, de um time que agride, de um time que ataca, mesmo que não seja campeão? Claro que o objetivo é ser campeão, mas você quer ver o time jogando, você não quer ver só o time se defendendo. E essa é uma característica que eu carrego comigo desde quando eu jogava futebol. Eu sempre gostava do meu time, vamos aqui, fecha aqui, vamos se defender. Eu falo, cara, vamos atacar, nós temos que ganhar o jogo, nós vamos jogar para fazer gol, vamos jogar para vencer. E o meu pensamento é assim desde quando eu jogava. E eu continuo implantando isso nas equipes por onde eu passo. E eu atribuo a isso, não as conquistas, atribuo a isso esses prêmios que eu tenho ganhado. Técnico da rodada, técnico do mês, seleção do campeonato. Tem várias. Né? Se você buscar aí na internet, você vai ver que tem várias. Tem várias em times que chegaram e times que não chegaram. E detalhe, nenhum desses foram campeões. Nenhum. Sim. Mas jogam. O estilo de jogo, é o estilo de jogo que agrada o torcedor. Exatamente. É um time que ataca, que chuta, que cobra vários escanteios no jogo, cobra falta, bola na trave, situação de gol. É o time agressivo, é um time que está em cima. Para vocês que não acompanharam. E aí acontece assim, o time em cima e toma um gol no contra-ataque. Acontece. E perde jogo às vezes de 1-0, jogando, vamos usar o termo popular, amassando o adversário e perde de 1-0. Acontece. Por exemplo, os dois estão vendo aí agora a Liga dos Campeões. Para quem não viu, vocês não viram o Campeonato Potiguar desse ano, vocês não acompanharam, mas eu acompanhei, né, que o Fernando trabalhou. Cara, é impressionante, os times dele jogam para frente, assim, e busca do gol, cara, busca futebol ofensivo. É ofensivo o tempo todo, do primeiro ao último minuto. Você fica assim, né, até dá um pouco de medo, mas assim, é o teu estilo de jogo, não tem... É a forma de jogar, né? E por isso que lá eles me apelidaram de tonetismo, né, tonê, né? Tonetismo, porque é um time que eles sabem que
O time pode até perder o jogo, mas que o time vai atacar e vai buscar o gol. É um time que vai estar brigando pela vitória o tempo todo. Vai estar brigando. E isso eu implanto nos times que eu trabalho no dia a dia para os jogadores do treinamento. Eu vou colocando na cabeça dos atletas de que a forma de jogar é essa, comigo, né? Quando mudar o comando aí, depende de quem vem. Respeito, eu tenho muitos amigos que são altamente defensivos. Sim. Eles pensam primeiro em não tomar gol, e depois fazer. Eu penso ao contrário, eu penso em fazer gol. Se não fizer, daí eu não quero tomar. Não, bacana, é isso aí. Então, mas mais uma vez, muito obrigado aí, Fernando, por estar aqui com a gente, por ter topado falar um pouco de corrida, um pouco de esporte e principalmente de futebol, né? Que é o teu trabalho, uma honra recebê-lo aqui, fiquei muito feliz mesmo. Que bom. E vamos torcendo para que logo você, né, já esteja no outro clube fazendo o teu trabalho. A gente pode assistir partidas com times ofensivos. Eu vi todo o Campeonato Potiguar e realmente o time joga. Eu via outros jogos, né? Via o Altos também sempre jogando. Tanto que nós perdemos 2 jogos pro América de Natal, que foi o campeão. Pois é, o América cara. foi o campeão Potiguar. A gente perdeu 2 jogos com a imprensa em geral, dizendo que o nosso time jogou melhor do que o América, mas perdeu as 2 partidas, né? Mas é o que importa no final das contas, o que importa é a vitória, é o resultado. Como diz a Galo, né? o que importa é o resultado. O que importa mas um time que joga bem deixa uma imagem positiva, mesmo quando perde. Cara. Sim, assustava. Eu vi os jogos do time. A América tem muito mais recurso, né? Muito mais jogador, trocava os caras, mexia, né? E mesmo assim a gente tinha um elenco bem limitado, né? Que não tinha peças boas de substituição. No turno vocês perderam o jogador ainda, não tinha jogador, menos ainda. E aí enfrentamos o ABC no Frasqueirão, empatamos, abrimos 2-0, né? Sim. E jogando bem. Aí o ABC empatou o jogo e o jogo terminou empatado, mas é aquele time, é aquele jeito, é o estilo do Fernando Tonê de trabalhar. Mas isso aí, equipes que jogam, equipe pequena ou grande, né? Se algum dia eu tiver a felicidade de assumir uma equipe de ponta, uma equipe grande, o torcedor pode ter certeza que ela vai atacar. Vai atacar. Não, daí é mais tranquilo se fazer isso, que daí é mais, né, mais fácil, qualidade, né? É mais fácil. Então, beleza. Mas muito obrigado, Fernando, por estar aqui. E vocês que acompanharam o Forest Run, semana que vem, mais uma entrevista bacana, mais um papo aqui sobre esporte, sobre corrida e sobre motivação, né? Que é muito importante de tudo. Valeu? Isso aí, valeu, pessoal.